Olá! Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda muito o nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com Roberto Hag, diretor-geral da Jussaí. Olá, Roberto! Tudo bom com você? Oi, Renata, tudo bem? Um prazer bater esse papo com você aqui. Tudo jóia. Eu que agradeço sua participação aqui no nosso programa. E antes da gente começar, Roberto, conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua experiência profissional. Ah, legal. Bom, eu sou engenheiro de formação. Comecei minha carreira profissional trabalhando na área de consultoria estratégica, né, fazendo projetos para clientes de diversos setores. E trabalhei 10 anos nessa área. Durante esse período, morei fora do país, morei nos Estados Unidos por 2 anos e meio, onde fiz meu MBA, trabalhei lá também. E depois de 10 anos, eu fiz uma transição na minha carreira, né? Passei a atuar na gestão de operações de empresas do setor privado, sempre atuando no setor de agronegócios e produção de alimentos. Trabalhei em várias empresas, maiores, menores, nacionais, multinacionais, e agora, desde o início de 2022, já completou um ano, eu sou diretor da Jussaí, essa empresa fantástica aí que a gente vai ter oportunidade de falar mais dela. Não, maravilha. E aproveita e conta um pouquinho, então, o que é a Jussaí, qual que é a expertise dela. Legal. A Jussaí é uma empresa que foi criada com o propósito de preservação da Mata Atlântica, né? Mais especificamente, preservação da palmeira jussara. A palmeira jussara, ela é uma espécie, praticamente uma das espécies símbolo, né, do bioma da Mata Atlântica, e ela tem uma importância muito grande nesse ecossistema, né? Ela tem uma importância ecológica grande, né? Por várias razões. Uma delas é que ela produz os seus frutos na época de inverno, quando você tem poucas alternativas de alimentos, né, para a fauna local. Então, durante o inverno, os frutos da palmeira, eles servem de alimentos para mais de 50 espécies de pássaros e mamíferos ali que habitam nesse ecossistema e que tem um papel, inclusive, importante como dispersores de sementes ali, né? Então, a palmeira, ela é muito importante para a continuidade, né, da floresta da Mata Atlântica. E ao longo de várias décadas, a palmeira foi muito extraída para a obtenção do palmito jussara, né? O palmito jussara é um palmito com uma qualidade muito boa, né, que foi muito consumido, e ela tem uma particularidade, que para você extrair o palmito, você mata a planta, né? Diferente de outras palmeiras, como a pupunha, por exemplo, que você, ao extrair o palmito, a planta rebrota. No caso da jussara, não. Ela só tem um caule, você extraiu, a planta morreu. E aí começou a colocar em risco, né, a ocorrência da jussara. No final da década de 90, início dos anos 2000, a espécie foi incluída, né, na lista das espécies ameaçadas de extinção. E aí nasceu a Jussaí, né, sensibilizada aí com esse cenário, né, buscando aí alternativas para tentar reverter esse quadro. E a maneira que a gente encontrou para fazer isso foi desenvolvendo um produto que é fabricado a partir da fruta da palmeira, né? Então você extrai a fruta, produz o sorbet de açaí de Jussara, que é o produto que a gente vende, e com isso você consegue ter a exploração econômica da planta, mantendo a floresta em pé, sem precisar, né, cortar a árvore, né? E acabou que esse produto se provou, né, um produto de uma qualidade superior dentro do segmento, né, que ele atua, de açaís, né, quando comparado com a maioria dos produtos que são os açaís, né, provenientes da região amazônica, né, ele é um produto que tem uma qualidade superior, ele tem uma cor mais viva, um sabor mais frutado, e ele tem características nutricionais também importantes. Ele é muito rico em ferro, em potássio, em cálcio, e principalmente
né, em substâncias antioxidantes. Ele tem 4 vezes mais antocianinas do que o açaí tradicional, né, que são substâncias benéficas para a saúde, né, que comprovadamente, né, atuam como na prevenção, né, de doenças como câncer, doenças cardiovasculares, e mesmo como substâncias atuantes como no anti-envelhecimento, né? Então, esse produto acabou tendo muito boa aceitação, né? A gente foi conquistando o mercado e, atualmente, a gente está fazendo investimentos grandes aí em expansão, com construção de uma nova fábrica que vai começar a operar aí nos próximos 15 dias e ampliando a nossa área geográfica de atuação, levando o produto para diferentes mercados, inclusive para o mercado externo. Então, essa é a história da Jussaí. Não, bacana. E realmente, né, eu acho que a palmeira Jussara, ela acabou sendo, né, a extração acabou sendo muito maior, né, do que a própria palmeira teria condições aí de se recuperar, por essa condição que você comentou, que você precisa de fato extrair toda, né, você mata a planta para poder ter o consumo do palmito. Então, muito bacana aí todo esse projeto, isso que vocês fizeram, até para manutenção da espécie, porque é um palmito muito gostoso do consumo. E o açaí, então, ele veio depois, é isso, pelo que eu entendi, Roberto? O açaí ele foi desenvolvido justamente como alternativa, né, ao palmito. Então, aquele produtor, ao invés dele ter que cortar a árvore para produzir o palmito, ele consegue vender os frutos, né, e com isso ter uma renda maior e uma renda perene, né, porque todo ano a mesma planta vai voltar a produzir os frutos. Os né? frutos. Então, na verdade, é uma outra extração, mas de forma sustentável que vocês conseguiram dar para a utilização aí da palmeira Jussara. E isso também traz benefícios para as comunidades locais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Tá. Na verdade, assim, né, toda a nossa matéria-prima, né, especificamente a polpa de Jussara, ela é comprada de pequenos produtores, né? Então, quando a empresa começou, né, ela foi fundada, né, a primeira unidade industrial, que é a nossa fábrica atual, numa região que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, chamada de Serrinha do Alambari, né, uma região que tem uma área preservada de Mata Atlântica, então ela comprava a sua matéria-prima de produtores locais ali mesmo, né? Conforme o volume foi crescendo, a oferta ali não era suficiente e a gente teve que desenvolver novos polos, né? Então veio um polo no Espírito Santo, né? Então hoje são nossos 2 principais polos. Já olhando para frente, né, com esse nosso plano mais agressivo de crescimento, a gente viu a necessidade de desenvolver outras regiões. Então, a gente fez um estudo, né, junto com a Universidade Federal de São Carlos, de mapear a ocorrência de Jussara em todo o território brasileiro, para poder identificar as áreas com mais aptidão para fornecimento, né? Então, a gente começou a desenvolver outros polos, né? Um no Vale do Ribeira, que é uma região com muita Jussara, né? No extremo sul do estado de São Paulo, já entrando no Paraná, né? Então, a gente começou a desenvolver um polo lá, e também um no interior do Rio de Janeiro. Em todos esses lugares, falando, por exemplo, do polo do Espírito Santo, a gente tem sempre um parceiro local, né, que pode ser uma cooperativa formal, como é o caso lá no Vale do Ribeira, ou pode ser um produtor com uma aptidão maior assim, como que atue como um centralizador ali naquela região, né, que é o que a gente tem no Espírito Santo. A gente tem ali o seu Pedro, que é nosso parceiro lá, ele é um produtor, e ele começou a atuar como o centralizador da produção. Então, ele compra a produção de pequenos produtores na região dele e ele faz um pré-processamento do fruto lá, ele faz o despolpe, né? Então, ele extrai a polpa da fruta, né? Separa o caroço da polpa e congela. E aí, essa polpa congelada,
ele vende para a gente, é entregue na nossa fábrica, onde a gente produz o sorvete de açaí. Então, com esse modelo, a gente consegue ter um impacto muito grande na vida desses pequenos produtores, né? São produtores que às vezes têm 3 hectares, 5 hectares, 7 hectares de área de plantio, que eles produzem outras coisas, já produziam outras coisas, né? Produz cacau, produz café, produz outras frutas, e aí veio uma renda adicional com a venda dos frutos da Jussara, que faz muita diferença, né, na vida daquela estrutura de agricultura familiar ali, né? Então, dessa forma, a gente consegue, além da preservação, né, do meio ambiente, preservação da palmeira, a gente consegue também causar um impacto social ali naquelas comunidades e garantir que toda a nossa matéria-prima é extraída de maneira sustentável, inclusive nosso produto é orgânico, certificado, toda essa matéria-prima também é orgânica. Tá. Então, assim, são sempre pequenas propriedades rurais, localizadas aqui no Sudeste, onde você tem todo um trabalho aí de forma orgânica, tanto do palmito quanto do açaí, né? E Roberto, a Jussaí, ela extrai os frutos aí da palmeira Jussara, ou ela também atua na produção de mudas e plantio para vocês, a médio e longo prazo, terem maior número aí de espécies, né, para não incorrer de novo no risco que a gente teve de uma extinção da palmeira? Não, a gente tem ações na produção de mudas e plantio também. Quando é feito o despolpe, né, que eu falei ali nos polos, né, onde é feito o pré-processo da polpa, você separa a polpa das sementes. Você tem uma produção grande de sementes, né? Parte dessas sementes ela é utilizada para iniciativas de plantio, né? A gente fornece sementes para os pequenos produtores ali que querem, né, incrementar a sua área de plantio de Jussara, né? Assim como produzimos mudas também, né? A gente faz também replantio de Jussara em áreas, né, de Mata Atlântica, onde hoje você tem pouca incidência, né? Tem regiões, né, que por conta da extração do palmito, a árvore foi ficando cada vez mais rara, né? Hoje tem regiões que costumavam ter muita Jussara e que tem muito pouco. Então, a gente vai lá e incentiva o replantio também. Além disso, a gente tem um programa interno de melhoramento genético, né, de desenvolvimento genético. Então, a gente produz, né, mudas para alta produtividade e a gente fornece essas mudas para os nossos produtores, né? E a gente tem outros, por exemplo, só para citar um exemplo, no Rio de Janeiro, a gente fez uma parceria lá com um produtor local que tá fazendo uma restauração de uma área degradada. Ele tinha uma área na propriedade dele que foi degradada muitos anos atrás, né, para utilização como pastagem. Ele está fazendo uma restauração lá com espécies nativas, né, num sistema agroflorestal, e está plantando Jussara. A gente está apoiando com fornecimento de mudas e com um compromisso de daqui a alguns anos, quando ele começar a produzir, da gente comprar a produção dele também, entendeu? Então, a gente tem diversas iniciativas também ligadas ao plantio e cultivo e melhoramento genético da Jussara. Não, bacana. E a questão, né, a manutenção do bioma da Mata Atlântica, ele é super importante até para a manutenção do negócio de vocês. Então, vocês têm algum programa um pouco mais específico para conscientização sobre a importância da preservação da Mata Atlântica? Como que vocês na verdade, assim, né, a Mata Atlântica, ela é o bioma mais ameaçado do país, né? Acho que até fala-se pouco sobre isso, né? A gente fala muito da Amazônia, que também tem uma situação importante, mas a gente esquece que, na verdade, a Mata Atlântica só existe 10% da área remanescente do que já foi um dia, né? E é o bioma onde mais de 70% da população do Brasil habita, né? Então, além de ser, né, uma das maiores, em termos de biodiversidade, né, no planeta, acho que isso não tem, né, biomas com tamanha biodiversidade. Então, tem uma importância muito grande. E a preservação da Mata Atlântica está no nosso DNA, né? É o nosso propósito. Então,
tudo que a gente faz está ligado à preservação da Mata Atlântica, toda a comunicação que a gente tem, na nossa embalagem está escrito, quando a gente fala com o nosso cliente, isso está muito presente. E eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem uma iniciativa que é o prêmio, né, da Jussara, a gente dá para os nossos maiores clientes uma plaquinha, né, a gente faz uma conta, né, em função do volume de Jussaí que ele comprou, quantas palmeiras ele ajudou a preservar, né, e a gente dá esse prêmio, né, e isso tem um símbolo muito grande, e as grandes redes do varejo, que são nossos clientes, valorizam muito isso, né? Então, com isso, a gente ajuda, né, a disseminar um pouco dessa conscientização. Além disso, a gente tem uma parceria muito próxima com a SOS Mata Atlântica, né, que é uma organização super atuante, né? A gente faz muitas iniciativas, eventos, a gente está sempre colaborando conjuntamente aí em diversas iniciativas em prol da preservação da Mata Atlântica. Tá. E Roberto, assim, eu tenho certeza em relação a isso, acho que vocês são um exemplo vivo disso, né? Mas até para você passar uma mensagem, às vezes, da dificuldade, ou então não, de que é muito mais fácil do que se imagina, né? Como aliar, então, o crescimento econômico com a sustentabilidade? Porque essa é uma discussão que a gente tem muito dentro da área ambiental, de como você crescer, né? Como você ter a questão aí capitalista e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente, e que muitos, às vezes, entendem que são conceitos antagônicos e que não se conversam. Mas eu acho que a empresa de vocês é um exemplo de como é possível você ser sustentável e, ao mesmo tempo, ter um crescimento econômico, né? Estar dentro de um modelo capitalista. Então, se você puder aí discorrer um pouquinho, né? Falar um pouquinho da experiência de vocês enquanto empresa, de como é possível, né, ter esse casamento. Não, nós acreditamos muito nisso, temos convicção, né? A Jussaí é um exemplo, mas existem muitos cases aí recentes, né, no Brasil mesmo, no mundo todo, mas no Brasil, inclusive, né, de empresas que têm conseguido, né, aliar essas duas facetas aí do negócio, né? A gente, inclusive, é uma empresa certificada pelo Sistema B, né, que é justamente isso que está por trás, né? São empresas que visam equilibrar, né, propósito e lucro, né? E a Jussaí hoje está num momento de muito investimento, né? Porque a gente quer crescer para ampliar, né, o impacto que a gente causa tanto no meio ambiente quanto nas comunidades onde a gente atua. Então, obviamente que hoje a gente está investindo, está construindo fábrica nova, está investindo muito na área comercial também para essa expansão, mas a gente traçou um plano que demonstra, né, que essa viabilidade econômica é possível, né? E essa é a nossa missão, né? E a gente quer... Não existe sustentabilidade se a coisa não for viável do ponto de vista econômico também, né? Porque você não vai ter um acionista disposto a eternamente ficar sustentando esse negócio, né? Então, para que ele se perpetue, né, a gente precisa que ele seja viável, né? E a gente está trabalhando para isso, né? Sim, acho que precisa aliar as duas coisas. E eu acho que a mentalidade até então, pelo menos do que eu acompanho, era de uma incompatibilidade disso, né, Roberto? Então, assim, não, a questão ambiental eu vejo depois, né? A sustentabilidade eu vejo depois. Primeiro eu vou querer o lucro, eu vou querer atividade econômica. E acho que o que você, né, o ponto que você tocou é extremamente importante, porque né, não dá para ser... a gente tem que considerar a questão do capital, a questão do ganho econômico, mas eu acho que não, a sustentabilidade ela pode estar junto, né? A gente não precisa deixá-la de lado. Então, acho que a empresa de vocês aí Hoje em dia é muito comum que elas nasçam juntas, né? Sim, com certeza. Cada vez menos você separa as duas coisas. Com certeza. Eu acho que é isso mesmo, né? Cada vez menos a gente consegue
separar as duas coisas. E trabalhando aí para uma questão aí da gente ter realmente uma sustentabilidade nos negócios de uma maneira geral, né? Então muito bacana esse trabalho que vocês fazem, ainda mais na Mata Atlântica, que eu acho que você bem pontuou, é um bioma extremamente ameaçado, até pela quantidade de pessoas que acabam morando próximo e cada vez mais pressionando a manutenção desse bioma, e é um bioma extremamente rico e que a gente tem que olhar para ele com carinho. Muito se fala da Amazônia, mas pouco às vezes se fala da Mata Atlântica, e Verdade. extremamente rico em termos do que traz de benefícios, do que a gente pode de repente explorar também, mas explorar dessa forma sustentável como vocês têm feito. Então, bacana, muito bacana realmente esse projeto, tanto da palmeira quanto do açaí. Eu acho que muita gente conhece o palmito, mas pouco o açaí de vocês. Então, acho que vocês nasceram com a questão do palmito, né? E o açaí acho que veio depois. Então, bacana a gente conseguir integrar essas duas atividades. O açaí da Jussara, ele ainda não é muito conhecido, mas ele tá cada vez mais. Ele é bastante conhecido no mercado do Rio de Janeiro, né? Porque a empresa nasceu lá, então conquistou o espaço lá. Agora, mais recentemente, a gente está ampliando para outras regiões com uma aceitação muito boa, né? O palmito, na verdade, ele não é mais produzido, ele é proibido você produzir o palmito de Jussara, exceto em algumas situações especiais, né? Mas então a gente tem focado muito na produção do sorvete de açaí, que é um produto incrível. Não, muito bacana. E, Roberto, a nossa conversa tá muito boa, mas para a gente finalizar, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Minha mensagem acho que não poderia ser outra, né? Acho que para você que nos ouve, né, eu diria para você como consumidor, né, que procure alimentos mais saudáveis, né, e, na medida do possível, optar por produtos sustentáveis, né? E eu explico um pouco os dois pontos, né? Em relação em relação à saudabilidade dos alimentos, o que eu diria que assim, nós somos, né, a geração dos alimentos ultraprocessados, né? Outro dia até vi uma pesquisa interessante que mostrava, né, como mudou, né, a qualidade nutricional dos alimentos nos últimos 30 anos, né? Então, né, nossos pais, nossos avós comiam frutas, né, legumes, tudo era feito em casa. A gente já foi a geração que, né, tudo vem num saquinho ou num pacotinho, né? Na prateleira do supermercado, né? Na prateleira do supermercado, às vezes com bastante ingredientes químicos, e a qualidade nutricional é muito inferior, né? Então, eu acho que a gente chegou no ponto de resgatar um pouco disso, né? Então, seja para o seu consumo ou dos seus familiares, acho que a gente tem que buscar alimentos que sejam mais naturais e mais saudáveis. Essa é uma tendência agora, né? Então, essa é uma das mensagens. E outra mensagem por que não, né? Se você vai comprar um produto e tem a opção, por que não optar por aquele produto, né, que ajuda a preservar, né, o nosso planeta, né, e causar um impacto social positivo nas comunidades onde atua, né? Eu não acredito que ninguém compre o que não gosta ou o que não precisa, simplesmente pelo fato de ser sustentável, né? Mas se o produto é bom, né, e se você tem essa opção, dá uma chance, compra, experimenta, porque, né, como é o caso do Jussaí, por exemplo, né, é um produto excelente. Quem compra, consome e volta a consumir porque o produto é bom e ainda tem, né, a vantagem de ser sustentável. Então, essas são as minhas mensagens aí. Roberto, muito obrigada pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer participar. Obrigado, Renata. Obrigada. No programa de hoje, eu conversei com o Roberto Hag, diretor-geral da Jussaí. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, assine, ative o sininho de notificação e compartilhe.
Nos vemos na próxima semana. Vamos fazer só esse finalzinho? É que Vamos. eu entrou na tela. No programa de hoje, eu conversei com Roberto Hag, diretor-geral da Jussaí. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.